Uma boa noite para cada um de vocês, e é bom saber que estamos juntos em mais um segundo domingo do mês para refletir a respeito de um pequeno trecho que Emmanuel faz questão de comentar, amplificando assim a nossa compreensão a respeito da mensagem que Jesus e os seus seguidores vieram nos trazer para que nós pudéssemos atingir aquilo que o texto de hoje nos sugere. O texto é interessante. Nós, há 3 semanas atrás, comentávamos o alcance e o conteúdo da carta que Paulo escreveu, são 2, àqueles que moravam na cidade de Corinto, uma cidade a respeito da qual nós já tecemos considerações. Era uma cidade muito importante, uma daquelas que fazia a diferença do ponto de vista do mundo, então, percorrido por Paulo na sua tarefa de disseminar a mensagem de Jesus. Impossibilitado de lá estar, ele escrevia, e as suas cartas, que também circulavam por outras comunidades, eram um convite à renovação. Falamos também da estrutura dessa carta, dizendo que ela tem 8 partes que são bem harmonizadas, no sentido de convidar aquele que a lesse a parar e pensar. Ele está preocupado, notadamente, com os problemas que estão ocorrendo em Corinto. E ele tem um zelo muito grande por aquela comunidade. Daí porque, nesta parte que nos é dado examinar hoje, que está na altura do capítulo 14, ele chega quase que ao término da carta, das 8 partes que ela tem. Nós estamos na 6ª, e é uma parte dedicada toda à maneira como a comunidade deveria exercer o seu estudo, desenvolver a adoração, no sentido de buscar um contato com Deus. Vejam que ele está escrevendo para um grupo que certamente tem pessoas provenientes da Palestina, eram dispersos por uma das muitas diásporas às quais o povo de Israel foi submetido, mas também ele escreve para pessoas que haviam se interessado pela mensagem que ele pessoalmente se incumbira de lhes levar. Então, daí a razão para que ele escreva para uma comunidade, uma eclésia, um grupo que ele sabe é um grupo que tem por propósitos maiores. E usando de metáforas, usando de figuras que permitem transmitir um ensinamento, ele apresenta um pequeno trecho que Emmanuel, então, interpreta. E esse trecho é bastante fácil de compreensão no sentido do que quer dizer. A exploração que Emmanuel faz é o trabalho de quem se preocupa em desenvolver a exegese, isto é, uma análise do texto dentro de um contexto muito, muito mais amplo. Mas Paulo faz uma pergunta: se uma trombeta der um sinal errado, incerto, equivocado, quem se preparará para a batalha? Ele já havia escrito sobre outros instrumentos musicais no item precedente a este. Ele está usando figuras
e que levam aquelas pessoas a pararem para refletir. É justamente o que Emmanuel faz, porque levando em conta justamente este sinal que se aguarda de alguém que está alistado numa batalha e tem a tarefa de despertar os outros, chamá-los para a sua própria participação, fica no ar a dúvida. E se o sinal for incerto? E se esse sinal não representar aquilo que deveria representar? Onde quer Paulo chegar, nós sabemos. Ele quer corrigir os equívocos da comunidade. Onde Emmanuel pretende chegar? Bem, é o que nós vamos analisar. Antes, porém, eu gostaria de convidar a cada um de vocês a um pequeno passeio em O Livro dos Espíritos. Há algumas questões extremamente interessantes para o que nós vamos ver. A primeira delas é a questão de número 115. Em tal questão está escrito: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um a perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, nós temos que necessariamente passar por provas. E o destaque que eu gostaria de mostrar nessa questão é o que vem a seguir. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só a suportam murmurando. E pela falta que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. É uma primeira pista do que vem pela frente. A questão da nossa própria evolução, do nosso avançar. Mais adiante, na questão agora de número 118, há uma observação muito interessante. Os espíritos não podem degenerar. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Isto é, podemos não lograr chegar onde precisamos chegar. Mais à frente ainda, na questão de número 193, um homem, não é o espírito, mas é o homem, o espírito reencarnado, nas suas novas existências, pode descer mais baixo do que esteja na atual com relação à posição social apenas, jamais como espírito. Jamais como espírito. E, intermediariamente, na questão 177, há uma lição muito interessante. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos, o espírito não tem que passar pela fieira dos mundos, de todos os mundos existentes no universo. Muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva, a cada grau
da respectiva escala. E o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Acho que todo mundo entendeu o que Emmanuel faz e por que eu fui a tais questões. Ele nos fala da evolução pessoal que podemos e devemos buscar. Sei que muitos imaginam participar de uma evolução coletiva, ao lado de outros tantos espíritos, caminhando, como por assim dizer, juntos para atingir tal propósito. Mas não é isto que a mensagem de hoje nos fala. Sem querer nos motivar a ser egoístas, a que pensemos apenas em nós e não naqueles que conosco jornadeiam, sabemos que é preciso amar a todos, ao próximo como a nós mesmos, recomendava Jesus, mas a Deus acima de tudo. Portanto, se o nosso objetivo é chegar a Deus, importa ajustemos o nosso passo para bem aproveitar cada oportunidade reencarnatória, não deixar passar em branco a preciosa oportunidade que temos de avançar. É assim que começa o nosso texto. Ninguém julgue sejam necessários grandes cataclismos para que se efetue a modificação de planos da criatura. Então, não são fenômenos que vão conduzir todos, não são mudanças que vão levar em conta o conjunto, mas aquelas que podemos fazer sozinhos, elas são a chave. É o segundo parágrafo do texto. O homem pode mudar-se de esfera sem alarido cósmico. E as zonas superiores e inferiores representam graus de vida na escala do infinito. É assim que funciona, meus amigos. Estamos agregados a um grupo de espíritos, os que presentemente se encontram na Terra. Mas não dependemos do grupo de espíritos para avançar. Pelo contrário, poderemos nos colocar à frente, andar mais rápido e atingir os nossos objetivos. Isso ficou muito claro, porque a mudança de um planeta para outro, no mesmo nível, não nos acrescentará nada. O importante é mudar o nosso próprio nível. O espírito precisa lutar pela sua própria melhoria. Não aguardar que grandes acontecimentos o façam progredir ao lado de outros. Isto pode não se dar. É uma questão de desafio individual. Que ele, no terceiro parágrafo do texto, sintetiza de uma maneira bastante clara. Elevação e queda. Diante da própria consciência, constitui impulso para cima ou para baixo, no campo ilimitado das manifestações do espírito imperecível. Então, nós vamos organizando a nossa trajetória. Pode ser que queiramos e consigamos acelerar os passos, mas pode ser que insistamos em permanecer onde quer que estejamos, aguardando, como muitas vezes me soa estranho ouvir, que a mudança será do planeta e que nós iremos, com essa mudança, fazer a nossa evolução. Não é isto que revela a doutrina espírita, não é esta a informação que temos. A Terra mudará de condição? Sim, todos os mundos mudarão. Mas eu preciso esperar que a maioria dos que estão vinculados à Terra adotem comportamentos melhores para, a partir daí, também lograr eu
o meu jornadear? Não, absolutamente não. Comece a entender agora a ideia do clarim que soa de maneira equivocada e que não desperta aqueles que precisariam estar na luta, porque as mensagens que ouvimos, elas são o clarim certo. Há notas que vêm de clarins equivocados e que são também da mesma sorte erradas, mal colocadas, imprecisas? Claro que as há. É nesse ponto que a mensagem nos coloca, então, de frente a um problema que Paulo chamava a atenção de Corinto. O comportamento daquelas pessoas que integravam a eclésia, o grupo que estava lá, não podia ser um comportamento a gerar na comunidade que os acolhia equivocado, porque representaria que eles não estavam seguindo a quem deviam seguir. Paulo não foi lá para falar dele. No último texto que nós tivemos a chance de conversar, era justamente esse o recado. Vocês se dividem, uns dizendo que são de Paulo, outros dizendo que são de Apolo, outros dizendo que são de Pedro. Isso não interessa, mas não interessa mesmo, porque seguir a este, aquele ou acolá, pode ser uma desculpa quando todos devemos seguir a um modelo e guia. E este modelo e guia nos convidou a ir para a condição evolutiva do reino que ele habita. Não nos prometeu voltar para mudar o reino que habitamos de maneira a que sejamos conduzidos a esta ou aquela situação. Vejam como as leituras que se fizeram foram leituras convenientes, porque elas mantêm o espírito no imobilismo, aguardando. Às vezes, um imobilismo que está durante a jornada e outras vezes que é projetado para além dela. Para além dela. Aguarde o dia do juízo. Esse dia não existe. Esse dia não existe, porque se a Terra vier a desaparecer, como desaparecem os mundos físicos a todo instante, os espíritos não integram tal ordem de situação. A elas estão vinculados por um determinado período. Os espíritos que somos, temos uma trajetória que é toda ela espiritual. Então, avançar depende de nós. E aí vem aquilo que o comodismo ajuda a não disseminar. As falsas esperanças ajudam a estabelecer como um equívoco, como um equívoco. Toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. É imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual. Essa é a chave do texto. Esta é a ideia central. Mas está falando de um clarim que toca equivocadamente. Sim, nós vamos entender por que Emmanuel pega esse texto como Paulo usou lá. Porque ele exigia de cada um daqueles que o acompanhavam, como de si próprio fazia tal exigência, de que era imprescindível ser melhor. Era imprescindível mudar o padrão vibratório, porque permanecer na condição em que nos acostumamos a permanecer significa apenas e tão somente renovar reencarnações sem o necessário aproveitamento. Renovar reencarnações fazendo mais do mesmo, pouco importa aqui na Terra ou além dela. Há inúmeros, para não dizer incontáveis, mundos como a Terra, como os há em número também incontável primitivos e talvez em número bem mais reduzido de felizes e
de mundos celestes, poucos. Mas o fato é que chegar a eles, aos felizes e aos celestes, é uma questão pessoal, não é uma questão coletiva. Podemos e vamos caminhar juntos com muitos. Entretanto, é preciso cuidarmos da nossa própria jornada. Fomos criados simples e ignorantes. Todos os dias nós nos deparamos com situações assim, em que temos o convite para conhecer mais, para aplicar mais, e às vezes entendemos que não estamos prontos. Deixamos para depois. Não nos comprometemos. As desculpas são as mais variadas. Ora é a família que nos reclama presença, ora é o trabalho que nos exige dedicação, ora é a comunidade que nos reclama um serviço e por aí afora. Mas a questão da convivência, ela é meio para que nos tornemos melhores em relação a ela. Só que o progresso é individual. Então, eu preciso estar em condições de ocupar aquilo que ele começa a desenhar para se aproximar de Paulo. Quem está na vanguarda, quem está na frente, ele é porta-voz para aqueles que estão atrás, aglomerados numa multidão. Então, nós estamos nessa multidão e ouvimos uma mensagem, um convite feito aqui para os espíritos que estamos na Terra pelo próprio dirigente deste grupamento, que é Jesus. Pessoalmente, ele esteve aqui convidando-nos a permanecer iguais, a seguir ritos, a valorar aquelas coisas que ele condenava. É evidente que não. É evidente que não. Será que nós não atentamos para isso? Ele nos veio convidar para a libertação. Para a libertação. Para sair do marasmo das imposições que não conduzem a absolutamente nada, porque não modificam a criatura. Pelo contrário, disseminam comodismos, esperanças vãs. Então eu pedirei e serei salvo. Isso nunca foi prometido. Salvar-se do quê? De si mesmo é a regra. Deixar de ser o homem velho, o homem das mesmas práticas, para me constituir no espírito que luta por ser melhor. E é fácil avançar? Evidentemente que não. Evidentemente que não. A prova é que nossos espíritos têm uma dificuldade muito grande de mudar hábitos que já estão incrustados no nosso comportamento. E vamos postergando. E aí vem a chamada de atenção. Poxa, se a gente quer se dizer seguidor do Evangelho, alguém que Jesus pode contar, nós temos que nos ocupar de dar avisos seguros. Mas que aviso? Diz ele, em quase todos os lugares, observamos instrumentos de sons incertos que dão notícia do serviço a fazer, mas não revelam caminhos justos. Isso é uma verdade tão cristalina, porque nós sabemos o que precisa ser feito e temos o péssimo hábito de recomendar aos outros, esquecendo-nos de que deveríamos praticar antes de recomendar. É a trombeta que dá o som errado e por isso não desperta ninguém. Eu não tenho que chamar ninguém para que faça isto ou aquilo, eu tenho que fazer. Eu não tenho que exigir que fulano, beltrano sejam melhores, eu tenho que ser melhor, porque eu sou aquele que diz seguir a Jesus. Mas como se pode seguir a Jesus adotando práticas que são condenáveis? Não dá, mas não dá mesmo. É preciso ter maturidade para entender. Paulo escrevia isso para aquelas pessoas em Corinto. Olha, vocês estão brincando. Vocês estão fazendo coisas
que não são mais aceitas, não são mais recomendáveis. Vocês estão adotando posturas que, quando estive com vocês, disse não são condizentes com a mensagem libertadora de Jesus. Na maioria dos núcleos do cristianismo renascente, que são as casas espíritas, estes núcleos, registra Emmanuel, tem trabalhador dotado de luz espiritual, mas que duvida de si mesmo. Companheiro muito valioso, mas cuja fé vibra de maneira completamente descontínua. O problema está em nós, está em nós. Diante de recursos espirituais preciosos que os nossos espíritos lograram conquistar, importa aproveitá-los. Importa aproveitá-los e bem. Somos espíritos que têm acesso a inúmeras informações, muito diversamente da última jornada que tivemos na Terra, mas muito diversamente mesmo. Nosso círculo de informações, por mais avançadas fossem as condições materiais que usufruíssemos, jamais, mas jamais se igualaria ao que temos hoje à nossa disposição. Jamais. O progresso, com as características que nós temos a oportunidade de constatar, é o único deste tempo em que nos encontramos. As facilidades que se nos oferecem, a luz elétrica é a primeira delas e com a qual eu vou me reter na amplitude do comentário. A luz elétrica. Temos a facilidade do acesso aos meios de comunicação graças ao quê? À luz elétrica. O telégrafo existia antes? Bom, tinha o fio que fazia transmissão. Podia ser que na minha casa, no bairro, onde eu estivesse, aquilo não fosse possível. Por sinais, se chegava até onde estava a comunicação e aí nós tínhamos a transmissão da mensagem. A imprensa veio através do linotipo e da colocação da tinta sobre o papel para levar a notícia, o livro, etc. Mas tudo muito limitado, tudo muito circunscrito, acessível a um número muito reduzido de espíritos. Hoje não. Então, o que se espera de nós? Espera-se de nós, como Paulo esperava dos amigos de Corinto, que eles emitissem o som certo, porque o som incerto não atende ao roteiro exato. Serve para, eventualmente, despertar. E nós podemos despertar as pessoas, mas não dá nenhuma orientação. Por quê? Porque nós não a temos em nós próprios. As pessoas podem seguir a Jesus como seguiram. Porém, nós fomos informados a respeito de coisas que aqueles que simplesmente leem os textos talvez não consigam desenvolver a compreensão mais adequada. Nós temos uma abertura. Nós, diz Emmanuel, somos os instrumentos que Jesus espera. Sabemos que, coletivamente, permanecemos todos empenhados em servi-lo. Entretanto, é preciso afinar a nossa trombeta. Em que diapasão? No de Jesus. Para que a nossa interferência, ou aquelas que recebemos, não se faça uma nota dissonante de um grande concerto. Jesus foi muito claro. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Isto é, evolua. Não quer vir após Jesus? Não quer dizer-se um seguidor dele? Não invoca diante dos problemas da existência? Pois bem, qual seria a sua postura se os problemas estivessem sob a responsabilidade dele? Às vezes,
não condiz com a nossa postura. A mensagem é muito linda, porque ela nos dá um desafio permanente. Foi a razão pela qual eu quis primeiro ir ao Livro dos Espíritos, para ver que os Espíritos preparam toda essa compreensão, na exata medida em que nos dizem, olha, o início é igual. Ninguém sai melhor do que outro. Todos saem simples e ignorantes. Simplicidade é ausência de moral. Não há juízos que permitam avaliar. É tudo muito simples, sem grandes comprometimentos, muito primitivo. Mas no mundo de expiações e provas, já não é assim. Ao mesmo tempo, a ignorância nos impede de conhecer a verdade. E somente quando a conhecemos é que nos libertaremos. E a verdade maior está escancarada para todos nós desde 1857. Na verdade, desde Jesus. É que as leituras feitas sobre o que ele falava tiveram um tratamento diferente, para que o domínio de alguns sobre muitos continuasse sendo feito. Daí a necessidade de manter todo mundo na ignorância, não avançar em reflexão. Paulo avançou, entendeu qual era o recado, foi à luta, convidou outros, e quando os vê não seguindo a isso, se entristece. É preciso que soemos numa nota que é de mudança, não na mesma nota das reencarnações que temos tido. Esse é o desafio. Voltem ao texto para pensar seriamente naquilo que a mensagem traz. Toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. É imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual. Cada um. Então, não posso esperar? Não devo. Não devo. Porque se eu não retrogrado, enquanto espírito, espírito permaneço. Eu não avanço do ponto de vista da perfectibilidade. Esta é a chave para a gente seguir. Vem aí uma semana para a gente parar e pensar sobre isso. Pegue essa frase, coloque perto e veja que as dificuldades que temos são justamente as lutas. Os desafios que temos são os esforços que precisamos desenvolver. Agora, do ponto de vista espiritual. Eu sei que muita gente pensa nisso, não dorme, mas é do ponto de vista material. O que é da matéria, com a matéria permanece até ser transformado. O que é do espírito, não, é imperecível. Então, guardemos a nossa sintonia com uma mensagem que é de natureza espiritual. Encerrando o nosso encontro, a gente tem sempre a chance de vibrar, né? De pensar numa situação, num problema, que muitas vezes nos leva a dedicar um pouco de tempo em favor, não de nós mesmos, mas de aflições. Aflições que jornadeiam conosco, porque somos espíritos no mundo de expiações e de provas. Mas não é fácil sofrer, porque muitas vezes não existe amparo. A pessoa não tem nela própria recursos que admitam e auxiliem esse passar de dias que mais parecem anos ou séculos. Vibremos então por aqueles que sofrem. Os sofrimentos na Terra são claríssimos. Pessoas sem abrigo, enquanto nós os temos.
Podem não ser os palácios que imaginaríamos merecer, mas são suficientes para manter nossos corpos livres dos efeitos contrários de intempéries. Nós dispomos da alimentação. Há bilhões que não se alimentam com a regularidade que nós nos alimentamos. Vibremos por eles e façamos por eles o que estiver ao nosso alcance. A nossa porta nunca pode ser batida na face de alguém que pede algo para comer ou para beber. É nosso compromisso como seguidores de Jesus. Quem fizer, estará fazendo em meu nome. Há pessoas que não têm como trabalhar, porque são enfermas, porque não têm condições físicas, e nós temos a maneira de nos mantermos. E por isso devemos ser gratos e trabalhar no sentido de que outros tenham a oportunidade de também se exercitar. Vejam, são 3 sofrimentos apontados sempre em pesquisas de opinião. As pessoas não têm onde morar, as pessoas não têm uma maneira de se alimentar, as pessoas não têm uma maneira de trabalhar. Vibremos, porque são sofrimentos reais no mundo em que estamos e que, infelizmente, pelas condições dos espíritos que somos, há de mantê-las por longos e longos períodos de tempo. Não aguardemos transformações que não sejam as individuais. É isto que a mensagem de Emmanuel nos convida. Podem haver cataclismas, podem haver notificações? Sim, elas virão. É por isso, Senhor, Deus de amor e bondade, que nós te agradecemos o conhecimento que temos e te pedimos oportunidades através da proteção dos nossos amigos espirituais para colocar tais conhecimentos em prática. Uma excelente semana para você, que nós pensemos no que podemos fazer e façamos. Não fiquemos só no aguardo, não. É mãos à obra. Obrigado pelo carinho e as boas vibrações que uma reunião assim nos traz.